Salve Maria Imaculada. Nós vamos hoje fazer uma pregação sobre uma aparição de Nossa Senhora. Uma aparição pouco conhecida, mas de uma profunda riqueza para nós brasileiros, porque se deu aqui. Não estou falando dessas pseudo-aparições que muito se fala e que existem grandes questionamentos, mas uma aparição que remete a uma outra, reconhecida pela Igreja, que é La Salete. Um grande aviso de Nossa Senhora. Por isso vamos rezar neste início para que toda a potência do inimigo possa cair por terra e que o Espírito Santo de Deus possa agir através desta pregação para que todos nós possamos nos converter. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial, pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus queridos, existe um grande ciclo de várias aparições de Nossa Senhora que tem ocorrido do século XX para cá. Algumas reconhecidas pela Igreja, como Fátima, por exemplo. Outras não. No entanto, existe uma aparição que ocorreu aqui no Brasil que ela é abafada. Principalmente por quê? Porque hoje nós vemos a veracidade desta aparição pelo fato do que Nossa Senhora falou está acontecendo. E ela é calada, pouco falada, por quê? Porque ela fala de uma realidade que, infelizmente, até dentro da igreja está acontecendo. Assim como a aparição de La Salete, que é reconhecida pela igreja e que, no entanto, ela é calada. Por quê? Porque Nossa Senhora vem denunciar erros que estão dentro da própria igreja, por exemplo. E nesta aparição específica que aconteceu aqui no Brasil, Nossa Senhora vem nos alertar contra o comunismo, que o comunismo chegaria no Brasil. E, no entanto, por que ela é calada até mesmo pelos católicos dentro da igreja? Porque dentro da própria igreja está cheio de comunistas. Esta é uma realidade que, infelizmente, nós temos que dizer. A teologia da libertação, que não é nem teologia, é uma ideologia, essa ideologia maldita da libertação, está tomando de conta da igreja e tem calado os profetas e tem destruído tudo dentro da igreja, tem destruído o sagrado e tem pervertido a sociedade, este comunismo maldito, que nós vemos que está tomando conta do Brasil e que vai de fato acontecer se nós não prestarmos atenção e não dermos ouvidos à aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu. Como se deu esta aparição? Bom, meus caros, esta aparição se deu no ano de 1936, na cidade de Pesqueira, no Pernambuco, perto de Recife. Esta aparição se deu para duas jovens. E Nossa Senhora, no início desta aparição, ela já dizia: minhas filhas, virão tempos calamitosos para o Brasil. Dizei a todo o povo que se aproximam 3 grandes castigos, se não fizerem muita penitência e oração. Isso, hoje em dia, torna-se até um escândalo, porque nós vivemos em um tempo em que as pessoas não querem penitência, não querem oração, só querem a farra. Mas Nossa Senhora vem aparecer, avisando que virão esses 3 castigos para o Brasil. É importante nós lembrarmos que, quando se deu essa aparição, Nossa Senhora disse que queria falar com um padre. Foi chamado um padre alemão, e ele duvidava da aparição. Então ele mandou perguntar se podia lhe fazer perguntas. A Nossa Senhora disse que sim. Então começou-se a fazer perguntas muito simples, por exemplo, quem pode mais do que Deus? Quantas pessoas há em Deus? E Nossa Senhora respondia
perfeitamente conforme a moral católica. Ninguém pode mais do que Deus. Três pessoas estão em Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, depois ele foi até onde estava a aparição de Nossa Senhora, durante as aparições, e então ele fazia as perguntas, só que tinha um detalhe. Ele fazia as perguntas para Nossa Senhora em alemão. E Nossa Senhora respondia para as crianças em português. Aquelas crianças eram ignorantes, não sabiam nem ler nem escrever. Então elas não entendiam o alemão, não entendiam o que o padre estava perguntando. Então o padre fazia as perguntas em alemão e Nossa Senhora respondia perfeitamente em português o que o padre estava lhe perguntando. É importante dizer isso porque o próprio padre não acreditava que era Nossa Senhora, não acreditava no sobrenatural que estava acontecendo ali diante dos olhos dele. Claro, diante dos olhos dele no sentido do que ele via as crianças relatando, porque só aquelas jovens é que viam Nossa Senhora. E Nossa Senhora, em dado momento, respondendo às perguntas do padre, diz: "Sou a mãe da graça e venho avisar ao povo que se aproximam 3 grandes castigos." Ou seja, os castigos são grandes. E, em um determinado momento da aparição, corria sangue das mãos de Nossa Senhora. E então foi perguntado o que significava aquele sangue, e Nossa Senhora respondeu que significava o sangue que seria derramado no Brasil. O sangue que será derramado no Brasil. Infelizmente, as pessoas já acham que é brincadeira os tempos em que nós estamos vivendo. Não é brincadeira. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis na igreja no mundo todo. No mundo todo está acontecendo coisas terríveis, coisas contra a fé. As revoluções comunistas. Porque é muito fácil querer dizer, falar de amor fraterno, mas vai morar em Cuba para você ver se é bom. Nosso atual governo que tem destruído o nosso país. Mas, no entanto, as pessoas não sabem disso e continuam vivendo de qualquer forma. De qualquer forma. Então, é importante nós falarmos. O padre perguntando em alemão, como já dito, e Nossa Senhora respondendo em português, começou a fazer algumas perguntas. Por exemplo, qual é o fim da vossa aparição aqui? E Nossa Senhora responde, avisar que 3 grandes castigos virão sobre o Brasil. Quais castigos? Então ela fez sinal dizendo que não podia ou não queria falar. Que é necessário fazer para desviar os castigos? E Nossa Senhora responde, penitência e oração. Qual a invocação desta aparição das graças? Ou seja, foi Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora veio como título de Nossa Senhora das Graças. Por isso estou fazendo este vídeo com a imagem da Virgem Maria das Graças, pisando na cabeça da serpente. E o padre prossegue, que significa o sangue que corre das vossas mãos, o sangue que inundará o Brasil. E o padre então pergunta, virá o comunismo a penetrar no Brasil? Sim. Em todo o país? Sim. Também no interior? Não. Os padres e os bispos sofrerão muito? Sim. Será como na Espanha? Quase. E aqui eu quero entrar em um pequeno detalhe, antes de prosseguir no que Nossa Senhora fala nesta aparição. Nossa Senhora vem avisar dos 3 castigos. E quando o padre pergunta o que é preciso fazer para ser livre dos castigos, Nossa Senhora fala penitência e oração. Meus queridos, infelizmente, eu quero tocar o dedo na ferida da própria igreja agora. Não da ferida da igreja, mas de algumas pessoas que estão dentro da igreja. Muitos estão querendo lutar com forças apenas políticas contra o comunismo. Não. Nossa Senhora, dizendo para se evitar o comunismo, fala de penitência e oração, e nós não estamos querendo fazer penitência e oração, nós estamos querendo o oba-oba. Como nós queremos lutar contra esses castigos da ira de Deus, se nós não estamos mais pregando a oração, se nós não estamos mais pregando a penitência, ou nós estamos pregando a cristoteca, a balada santa, o frevo, a festa. Nós precisamos voltar ao profetismo nessa igreja. Na Igreja Católica Apostólica Romana, devemos parar com esse oba-oba. Nem que sejamos perseguidos pelos ideólogos da libertação, nem que sejamos perseguidos por quem quer que seja, nós temos que pregar o que a igreja prega, o que a igreja ensina. Temos que pregar as mensagens de Nossa Senhora, como esta que está fazendo referência a La Salete, La Salete que é aprovada pela Santa Igreja. Nós devemos fazer penitência, nós devemos orar,
rezar, evangelizar, pregar o evangelho doa quem doer, como diz São Paulo, pregar o evangelho oportuna e importunamente. E nós temos feito isso? Não. Queremos apenas ficar no campo político. E se nós ficarmos apenas no campo político, querendo bater no PT, sem necessariamente pregar a conversão, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Por quê? Porque em Fátima, a aparição reconhecida pela igreja, Nossa Senhora disse que era para consagrar a Rússia ao seu imaculado coração, que por fim o imaculado coração dela triunfaria, e ela triunfa sobre o pecado. Então nós devemos nos consagrar a Nossa Senhora, e nosso Senhor Jesus Cristo diz para Santa Faustina que o mundo não encontrará paz enquanto não se voltar para a sua misericórdia. Então lutar no campo político, meu querido e minha querida, não vai adiantar de nada se nós não nos convertermos. Não vai adiantar de nada. Porque o comunismo chegando no Brasil é um castigo de Deus para nós. Porque nós merecemos, porque nós estamos pecando, porque nós estamos ofendendo a majestade grandíssima de Deus. Devemos lutar politicamente? Sim, mas devemos nos convertermos primeiro e lutar e pregar a conversão. Senão, infelizmente, sabe o que vai acontecer? Eu tenho pregação minha falando contra a ditadura gay, falando sobre a relação do homossexualismo. E sabe, a gente tem que ouvir algumas coisas, ler alguns comentários, como por exemplo, quando a gente critica a parada gay, as pessoas vão falar, mas e o carnaval? E de fato, do que adianta você lutar contra o comunismo, contra a ditadura gay, se você pula um carnaval? Promiscuidade por promiscuidade, meu querido, é a mesma coisa. Do que adianta você falar contra um baile funk porque é promíscuo se você está indo para o sertanejo, que também está acontecendo bagaceira, como por exemplo no Caldas Country? Não adianta você querer apontar um dedo para o homossexual se você está fazendo coisa pior. Não adianta. Por quê? Porque você tem que se converter. E você não está se convertendo e está querendo falar dos outros. Quem é você para falar de alguém? A pessoa às vezes tem a coragem de querer lutar contra projetos de leis, coisas contra o gaysismo, mas vive essa vida promíscua. Não vai adiantar de nada. A pessoa luta contra o PT, mas também é a favor do aborto. A pessoa luta contra isso e contra aquilo, mas é a favor do pecado. Não vai adiantar de nada essa luta, nós vamos perder porque nós estamos ofendendo a majestade de Deus. E Nossa Senhora pede oração, penitência, oração e penitência, oração e penitência, oração e penitência. E nós fazemos pouco caso do que a Virgem Santíssima está falando. É muito belo a gente ver grandes discursos bonitos, né? Pessoas aí querendo se lançar na política. Mas você está convertido, meu querido? Você está pregando a conversão? Porque, repito, não vai adiantar de nada. Políticos já tem muitos. Claro, precisamos de bons políticos, políticos católicos. Mas nós estamos precisando muito mais de almas penitentes. Mais do que políticos, estamos precisando de almas penitentes para fazer penitências, para dar força para os próprios políticos bons. Lutarem contra o comunismo que está se instalando no Brasil. Por meio dessas leis satânicas, leis opressoras. Que poucos estejam entrando na política, mas que todos estejam rezando. Porque a nossa força é pela oração. Nós não estamos lutando contra homens de carne, mas sim contra os poderes das trevas. Até quando ficaremos brincando com essas coisas? E até mesmo dentro da igreja, se querem fazer festa, festa, festa. Não, não tem problema eu ir para a balada, não tem problema. Será mesmo que não tem problema? Vai conversar com o São João Maria Vianney, que dizia que quando se entra num baile se deixa o anjo da guarda na porta e um demônio passa a acompanhá-lo de tal maneira que no salão tenha tantos demônios quanto dançarinos. E a gente quer lutar contra essas coisas estando em pecado. Ah, Anderson, mas eu vejo o curso de não sei quem, porque é muito bom, porque assim ensina a questão política, como nós devemos agir. Sim, é ótimo isso. É ótimo. Mas Nossa Senhora em Fátima disse que para os erros da Rússia não se espalharem, deveríamos nos consagrar ao Imaculado Coração dela. Então, o que estamos esperando para pregarmos a conversão e nos santificarmos?
O quê? Jesus voltar e todo mundo se lascar? O comunismo vai chegar. Isso é fato. É fato. E prossegue a aparição, o padre quando prossegue perguntando para as crianças, perguntando para Nossa Senhora e a Nossa Senhora respondendo para as crianças. Quais são as devoções que se devem praticar para afastar estes males? E Nossa Senhora responde, ao coração de Jesus e a mim. E o padre pergunta, não basta só uma? Não. Quereis que se pregue sobre este assunto? Sim. Meus queridos, eu quero chamar a atenção mais uma vez agora. Nossa Senhora diz que para se afastar as devoções, além da penitência e da oração, as devoções necessárias para afastar o comunismo do Brasil era a devoção ao coração de Jesus e ao dela. Infelizmente, hoje em dia, em muitos lugares estão querendo destruir a devoção à Nossa Senhora. Tem lugares que para fazer uma vigília em honra à Nossa Senhora é um sacrifício. Eu conheço um lugar que o padre, o pároco, quase não deixa fazer a coroação de Nossa Senhora no dia da Imaculada Conceição. Infelizmente, dentro da igreja estão querendo dizer que você pode escolher ser devoto de Nossa Senhora ou não. Não, isso é uma mentira. Mentira de Satanás. Por quê? Porque essa aparição de Nossa Senhora está confirmando o que São João Bosco já tinha visto em um sonho profético que ele teve. São João Bosco teve a visão em um sonho da barca, de uma grande barca guiada pelo Papa, ou seja, a igreja. E esta barca guiada pelo Papa, o Papa então aparecia duas colunas, e o Papa prendia a barca da igreja em duas colunas. E uma coluna estava o Santíssimo Sacramento, e na outra coluna estava a Santíssima Virgem Maria. Ou seja, quem quiser se sustentar na igreja nos dias de hoje, no final dos tempos, tem que se prender ao Santíssimo Sacramento e à Nossa Senhora. Então quem diz que você pode escolher apenas uma, é mentira do demônio para querer te fazer perder. É mentira de Satanás. Você precisa ser devoto da Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora disse em Fátima, por fim, o meu imaculado coração triunfará. É válido lembrar também que Nossa Senhora disse, rezai o texto todos os dias para parar a guerra. Se rezando o texto todo dia pararia a guerra, como parou, rezando o texto todos os dias, rezando o rosário, nós pararemos o avanço do comunismo, do socialismo no país. Então para com essa mentira toda. Porque vamos falar a verdade, esses teólogos da libertação, esses teólogos da corte, esses hereges, eles não são devotos nem do coração de luz, nem do coração de Nossa Senhora. Eles destroem tanto a devoção à Santíssima Virgem Maria como do Santíssimo Sacramento. O padre Paulo Ricardo, por exemplo, ele fala que teve um padre que escreveu uma carta aberta, dizendo que a CNBB tinha que fazer alguma coisa com a Canção Nova para ela parar com essa idolatria de hóstia. Olha só a que ponto nós chegamos. Não se adora mais o Santíssimo Sacramento. Como assim idolatria? Adorar o próprio Senhor, o Rei do céu e da terra, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do universo. Chegamos a este ponto. Chegamos ao ponto de colocar Nossa Senhora abaixo de tudo, de não se rezar mais o rosário, de não se rezar mais o terço, de ter ódio ao terço, de querer destruir a devoção à Virgem Maria. Chegamos a este ponto aqui no Brasil. E, meus queridos, se nós queremos nos ver livres do comunismo, chega de falso ecumenismo maldito do inferno. Sejamos devotos da Virgem Maria. E quem não for devoto da Virgem Maria e não adorar o Santíssimo Sacramento, vai perecer. Vai perecer. Quem quer se salvar, quem quer se sustentar, vai ter que viver a devoção mariana. E vai ter que ser um adorador do Santíssimo Sacramento. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Doa quem doer. Você pode estar ofendido, principalmente você, meu irmãozinho protestante, querido do meu coração. Mas você, se você quer ver o Brasil livre do comunismo, se você quer a glória de Deus, vai ter que ser devoto da Virgem Maria e adorador do Santíssimo Sacramento. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ah, Anderson, discordo de você. Discorda? Então olhe como quer o Brasil. Há 50, há 60. Olhe o Brasil até mesmo na época da aparição de Nossa Senhora, em 36.
O povo era devoto, o povo era mais zeloso, o povo rezava o terço, rezava o rosário, fazia procissões na rua com a imagem de Nossa Senhora, com o Santíssimo Sacramento. Agora, olha o Brasil de hoje, com o protestantismo crescendo, com o espiritismo crescendo, com os falsos católicos crescendo. Olha a merda que tá essa porcaria aqui. Olha como é que tá o Brasil. Olha como é que tá isso. Crescem os meios de perversão, crescem tudo, tudo. O protestantismo cresce na medida que crescem os meios de perversão. Né? Engraçado isso, né? Quando o povo vai deixando de ser católico, o mundo está todo entregue a Satanás e tem se cumprido cada dia mais aquilo que a Beata Helena Guerra disse para o Papa Leão XIII. O espírito de Satanás tem triunfado no mundo. E até quando nós vamos brincar de ser católicos, não queremos mais fazer oração? Em uma determinada parte da aparição, Nossa Senhora falou que o comunismo não chegaria no Brasil naquele momento. Por quê? Porque o povo já estava melhor, estava rezando e fazendo penitência. E o interessante é que, ao ser perguntada por que ela apareceu ali, naquela região alta, meia rochosa, com muitas pedras, Nossa Senhora disse que era para o povo que ia lá em peregrinação pudesse fazer penitência, porque era difícil. Então o povo fazia penitência por causa disso. Então, olha o que aconteceu. O povo parou de rezar o rosário, o povo parando de fazer procissão, o povo parando de ter piedade na missa, até porque a teologia da libertação destrói o sacramento da missa, e a missa do cuscuz, da farofa, da farinha, missa do coco, e só profanando, e a missa sertaneja. E olha só onde nós estamos indo, olha só onde nós estamos parando, né? As missas, muitas vezes, até de profanando mesmo, de cura e libertação que profanam, que estendem algumas coisas que não são desnecessárias. E olha só onde estamos parando quando não se tem mais o zelo eucarístico, onde não se tem mais a devoção a Nossa Senhora. O protestantismo está crescendo e o catolicismo está descendo. E o que é que está acontecendo? Que está crescendo em tamanho muito maior os meios de perversão. Olha o carnaval, olha Caldas Country, olha as festas nos vizinhos, olha a música, olha o funk, olha o sertanejo, olha o rap, olha o rock, olha tudo levando para o reino do demônio. E a gente o que que faz? Até leva isso para dentro da igreja, como eu já disse. Vamos rezar as 1000 Ave Marias? Não! Vamos fazer uma cristoteca? Ê! Tux, 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 tux. Olha a música do inferninho. Tux, 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 tux. Até quando? Até quando vamos rejeitar as mensagens de Nossa Senhora que pede oração e penitência e não festa? Ah, Anderson, mas Deus é misericórdia. A misericórdia de Deus age. Meus queridos, muitas vezes até age. Mas por falta de opção. Né, nessa casa das festas. Sabe por quê? Não é vontade de Deus que aconteça isso. Eu posso dizer isso porque eu li um livro chamado Diário de Santa Faustina. E neste Diário de Santa Faustina, para quem não sabe, quando Nosso Senhor faz o chamado a Santa Faustina, claro, ela tinha sido chamada quando criança, mas quando Nosso Senhor aparece para ela flagelado, Santa Faustina estava em um baile. E me perdoe, vou ter que dizer isso, o baile da época talvez era muito mais santo do que as baladas santas e as cristotecas de hoje em dia. Que como eu estava num retiro, essa semana o pregador, denunciando essas coisas que aconteciam nas cristotecas, ele dizia que ele cheirava cocaína dentro das cristotecas. Ah, Anderson, mas era um caso, claro, mas é propício, porque lembra do passado, não tem mudança de vida, você pode colocar o Magnífica, mas o Tunts 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 está levando para bagaceira, até porque as raves nasceram para profanar, para fazer sexo, orgias, no meio satânicos. E Santa Faustina estava num baile. E Nosso Senhor aparece para ela todo flagelado, e no mesmo instante, para Santa Faustina, a música parou. Então, Nosso Senhor falou para ela: até quanto terei paciência contigo, Faustina? Então, Nosso Senhor manda que ela saísse para outra cidade, que ali ele lhe diria qual era a sua vontade para a vida dela, da qual ela entrou para as Irmãs da Misericórdia, virou freira. Aí eu te pergunto, se a vontade de Deus é que se faça baladinhas santas, cristotecas, por que que Nosso Senhor não apareceu para ela naquele momento igual apareceu, e em vez de ter falado até quando terei paciência contigo, não falou: Irmã Faustina, pelo amor de Deus, que vergonha, a senhora fazendo isso, a senhora que é uma vocacionada à vida religiosa, estando nessa festa secular, não, faz uma festa
mas no meio religioso, faz aí um baile católico, aí sim, aí eu posso. Não, Nosso Senhor não fez isso. Nosso Senhor falou, até quando terei paciência contigo? Está no início do diário. Até quando terei paciência contigo? Até quando? Até quando? E o Nosso Senhor hoje com certeza está perguntando para mim e para você até quando terei paciência contigo, que só quer festas, né? Mas você que quer cristoteca, até quando Cristo terá paciência contigo, que só quer cristoteca, balada santa, rock católico, balada santa também? Até quando? Até quando? Rosário, não. Isso é muito radical, sabe? Mas assim, nós precisamos tocar os jovens, né? Com a festa. Por quê? Porque vai atrair, para mostrar que nós somos jovens santos de calça jeans, né? Isso não foi nem o Beato João Paulo II que falou. Isso aí é uma mentira inventada pelas pessoas. Né? E o que acontece? O mundo está caindo na desordem. Por quê? Porque a gente vai denunciar as coisas do mundo como se as coisas do mundo estão dentro da igreja. Por quê? Porque o povo é hipócrita. Porque o povo é hipócrita. Eu não lembro falar, não sei falar o nome desta beata da igreja. Se eu não me engano é Beata Ana Catarina Emelec, uma coisa assim, eu não lembro. Ela teve a profecia, a visão da igreja no final dos tempos. E ela via a igreja e o mundo. E entre a igreja e o mundo havia um grande abismo da qual nem o pessoal da igreja podia ir para o mundo, nem o pessoal do mundo podia ir para a igreja. E, no entanto, as pessoas da igreja, para fazerem que as pessoas do mundo fossem para a igreja, começou a pegar as coisas da igreja e jogar lá dentro. Ou seja, jogar as imagens sacras, a liturgia, tudo quanto era coisa da igreja jogou lá. Até que tampou esse buraco e as pessoas do mundão começaram a ir para a igreja. Só que quando as pessoas do mundo chegaram na igreja, o que aconteceu? Pã! Elas viram que não tinha nada que lhes atraísse, então voltaram para o mundo. Por quê? Porque o que vai atrair, o que vai converter, é o que nós estamos pisando. Você faz a missa sertaneja, você atrai, mas você não vai converter, por quê? Porque o que vai converter é a sacralidade que está sendo, que você acaba de pisar. A pessoa vai, oba, oba, e uma vez uma garota viu uma foto relacionada à missa sertaneja, ela perguntou para mim se isso era as chamadas missas negras, para você ver o nível que chegou a liturgia. Para você ver o nível que chegou. Assim como missas afros, que já desde a época de Leão XIII ele já condenava isso. Mas você vê que Satanás tenta destruir a liturgia, não é só no rito de Paulo VI, até de Pio V já acontecia abusos. Aí, como uma amiga minha disse, lutou com um jovem. E ele falava, né? Ah, chamava ele para ir para a igreja, até que ele foi, e até um certo momento ele disse: Ah, eu sou da igreja aqui, mas ser católico e ser do mundão é a mesma coisa, né? Não tem diferença não, porque é tranquilo. Sabe por quê? Porque ele ia para os barzinhos de Jesus da vida. Até quando nós iremos promover essas falsas conversões, sendo que Nossa Senhora chama a fazer penitência, a fazer oração, a rezar o rosário, pelo menos um terço todos os dias. E o que nós fazemos? Vamos vivendo de tuntos, 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 e não vivemos de Ave Maria cheia de graça. Não vivemos mais das Ave Marias. Infelizmente. Infelizmente. Conversão hoje em dia é algo terrível. Ninguém mais quer pregar conversão. Você pode ser de qualquer coisa, você pode ser de qualquer religião. Mentira. Mentira. Isso dói no coração ver que está acontecendo essas realidades. Mas como Nossa Senhora disse que queria que se pregasse sobre isso, eu tenho que pregar. Doa ao quem doer, eu sei que tem gente já irritadinha, dando um xerique aí, mas eu tenho que pregar a verdade. Eu tenho que pregar a verdade. Meus queridos, até quando nós iremos chamar os jovens para a igreja? Estará tudo pervertido assim. Até quando? Vamos voltar a ser profetas, a ser santos. O Beato João Paulo II disse que a igreja precisava de santos. Santos, e não de prostitutos e prostitutas, de beberrãos, de maconheiros.
E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que nós não devemos atrair as prostitutas para a igreja. Eu estou dizendo que nós não devemos estar na igreja sendo prostituto. Porque tem um monte de gente aí, até pregador, como eu já fiquei sabendo, que usa da própria pregação para pegar as menininhas. Oh, o senhor tá falando comigo, quer também namorar com você, vai lá, pega a menina. DJs, cantores aí, que só usam da igreja para pegar os outros. A luxúria. Renuncie a essa luxúria. Porque eu não aguento mais, por exemplo, pregar algumas coisas, como um protestante, quando não tem mais argumento, ele vai começar a meter o dedo em algumas coisas, e ele fala, a igreja de Cristo, aquela igreja lá, que aqui na minha cidade está tendo as festas aqui de São João, com bebidas, todo mundo bebendo, se embriagando e não sei o quê, mas é a realidade. Infelizmente eu vou dizer o quê? Não, meu querido, até explicar, não, mas é a verdade mesmo. Por quê? Porque o espírito de Satanás está triunfando no mundo e o povo está covarde. E por que acontece isso? Porque o Papa Paulo VI já profetizou. A fumaça de Satanás entrou dentro da igreja. E aqui no Brasil ela tem vários nomes. Além da maçonaria, que é, em termos gerais, do mundo todo, podemos dar o sobrenome de Teologia da Libertação, né? Encarnado em Leonardo Boff e tantos outros hereges por aí. Mas avancemos um pouco mais nesta aparição de Nossa Senhora, no que ela vem nos dizer. Em determinado momento, o padre pergunta assim: esta aparição é a repetição de La Salette? E Nossa Senhora responde: sim. Isso eu quero que você preste atenção, por quê? Porque Nossa Senhora não veio. Essa aparição de Nossa Senhora no Brasil não foi uma grande mensagem, foi apenas um aviso. A mensagem em si é a aparição de Nossa Senhora em La Salette. E essa aparição eu queria saber por que ela é tão calada no meio da igreja. É uma aparição reconhecida pela Igreja Católica, é válido dizer isso. Reconhecida pelo Papa como autêntica foi a Virgem Maria e o que diz nela é tudo verdade. Mas sabe por que, meus queridos, que não se fala nela? Porque ela denuncia o reino do anticristo. Ela é conhecida essa aparição como Apocalipse de La Salette. Nossa Senhora denuncia até mesmo os erros de padres e de bispos dentro da igreja, da vida religiosa, dos padres pervertidos. Por isso que ela é calada e ela não é pregada e ela é pouco divulgada. E lembrando aqui que Nossa Senhora aqui no Brasil ela disse que a devoção para se ver livre do comunismo era ao coração de Jesus e ao Imaculado Coração dela. E o que a aparição em La Salette fala? A aparição de La Salette faz referência ao Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, escrito por São Luís Maria Grião de Montfort. Nossa Senhora aparece usando as correntes, como eu uso minha corrente, minha cadeia para lembrar da minha consagração à santa escravidão de amor a Nossa Senhora. Muitas pessoas não entendem, mas a própria Virgem Santíssima usou as correntes, mostrando, fazendo referência, e um dado momento da aparição em La Salette, reconhecida pela Igreja, a Virgem Santíssima disse, chegou a hora de se levantar os verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, os verdadeiros discípulos de meu filho, fazendo referência ao Tratado da Verdadeira Devoção Virgem Maria, que usa esse termo, e então Nossa Senhora fala algumas coisas que está escrito no tratado. Ela não fala o nome do tratado, ela não fala o nome de São Luís, mas ela usa as correntes, como é a devoção exterior que São Luís fala, e repete frases que São Luís falou. Como São Luís fala, se eu não me engano, no número 43 do Tratado dos Apóstolos dos Últimos Tempos, e Nossa Senhora usa este mesmo termo. Se levante os apóstolos dos últimos tempos, e de lá para cá, de fato se levantou, e tem se levantado grandes santos, como Beato João Paulo II, como Santa Faustina, como São João Bosco, como a Madre Teresa de Calcutá, e tantos que hoje lutam. E Satanás tem ódio desta devoção, porque eu pude perceber algo interessante. Semana passada, quando estava no Senado, para a votação do PLC 122, que ontem foi apensada no Código Penal, graças a Deus vencemos a batalha. Vencemos a batalha, foi praticamente extinto o PLC 122, que trata da homofobia. Mas eu pude perceber uma coisa, a maioria dos católicos que ali estavam eram escravos de Nossa Senhora. A gente até fazia piada na hora de entrar, que isso aí vai apitar.
a maquininha, porque era todo mundo com cadeia de ferro, isso aí vai dar problema, né? Vai entrar problema no bom sentido. Por quê? A maioria era escravo. Por quê? Porque se mostram apóstolos, verdadeiros discípulos da Santíssima Virgem Maria. Labutam e não só falam, mas trabalham. Que não só se consagram, mas se tornam escravos que trabalham, que labutam, guerreiros da Santíssima Virgem Maria, que querem lutar contra o poder das trevas, contra o reino de Satanás. Com o estandarte da Santa Cruz e sendo os pés da Santíssima Virgem Maria para pisar na cabeça da serpente. Claro que sendo os pés também seremos feridos, estaremos na linha de frente, mas devemos fazer a vontade da Imaculada. Então vocês compreendem o porquê que essa aparição é tão calada, por que Satanás tem calado os pregadores que não falam dessa aparição, falam de tantas e tantas aparições que não têm um reconhecimento da igreja, que são bem duvidosos, bem duvidosos. E antes que comece o mimimi, eu não estou falando de meio de gore, eu estou falando de umas bem duvidosas no sentido de tão toscas, que dá para ver que é falso por heresias que contém. Terríveis. Mas a aparição, reconhecida pela igreja como é de La Salette, não se fala. E eu quero lembrar uma coisa aqui. Nossa Senhora falou que o comunismo chegando no Brasil seria parecido com o que aconteceu na Espanha. Você sabe o que aconteceu na Espanha? Como foi a Guerra Civil Espanhola? Só para você ter uma ideia do que vai ser no Brasil. Mas antes eu quero ler para vocês alguns trechos do que fala Nossa Senhora em La Salette, para depois dizer o que aconteceu na Espanha e que, segundo Nossa Senhora aparecendo no Brasil, será o que vai acontecer no Brasil também. Prestem atenção. Em La Salette, aparição reconhecida pela igreja, olha só o que Nossa Senhora fala. O sangue correrá por todos os lados. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes religiosos serão perseguidos. Irão fazê-los morrer, e morrer de morte cruel. Muitos abandonarão a fé. E o número de sacerdotes e religiosos que apostatarão da religião verdadeira será grande. Entre estes haverá até mesmo bispos. Isso tem ou não tem acontecido? Pelo mundo todo isso tem acontecido, e grandes padres sendo perseguidos. Me perdoe se eu vou usar o nome agora, de alguns eu vou citar. Olha só o padre Roberto Lettieri, afastado já há tantos anos. Por quê? Porque era profeta e denunciava erros. Outros padres sendo proibidos de celebrar e de pregar em várias dioceses. Essa maçonaria maldita, infiltrada dentro da igreja, querendo calar os profetas. Querendo calar quem fala a verdade. Mas eu sinto muito de dizer, um escravo de Nossa Senhora chamado São João Bosco disse: diante da verdade eu não temo nada, eu não temo ninguém diante da verdade. Por isso que o padre Roberto Lettieri e tantos outros padres que têm sido perseguidos, que têm sido feito abaixo-assinado por tantas pessoas, cartas abertas pedindo para bispos afastar. Por quê? Porque ensinam o que a igreja está ensinando. Diante de tudo isso, eles não se calarão. E eu também, como leigo, não posso me calar. Isso que Nossa Senhora falou é uma grande verdade. Quantos e quantos sacerdotes e religiosos que estão se apostatando da religião verdadeira, da religião católica. Olha, há pouco tempo, o tal Padre Beto, ensinando heresias, e quando foi excomungado, pagou de vítima. E quantos têm apostatado? Quantos? Então olha o que Nossa Senhora em La Salette segue dizendo. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda ordem e justiça serão calcados aos pés. Só se verão homicídios, ódios, invejas, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e pela família. Olha só, isso é uma realidade que nós vivemos no Brasil. Olha só essas leis que estão querendo tramitar, esses poderes, esses deputados satânicos que estão tentando aprovar coisas satânicas na nossa sociedade. Estão querendo abolir os poderes civis e eclesiásticos. Está aquilo que é crime, está deixando de ser crime, como por exemplo o aborto.
como, por exemplo, o aborto e tantas outras coisas. A prostituição, querendo ser legalizada, tudo quanto for ordem civil, o eclesiástico está querendo acabar, e se retira o crucifixo, e a perseguição religiosa. E o que nós estamos vendo? Homicídios. Para onde você liga, é gente matando gente, é pessoas morrendo, é atentados. Ódios, todo mundo se odiando, todo mundo se invejando, esse consumismo maldito, todo mundo só trabalha para comprar, 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 comprar. E morre afogado no próprio dinheiro, no seu ódio, na sua avareza, e mentira, e discórdia. Ninguém tem amor mais pela pátria, todo mundo acha que o Brasil é uma porcaria mesmo, então ninguém luta contra o comunismo, porque o Brasil não presta mesmo, então que se dane, porque esse país é um país de louco mesmo, então não presta. Vamos para a Europa, vamos para os Estados Unidos, porque o Brasil não presta para nada. Né? As pessoas só querem um Brasil bem se for no futebol. Se for no futebol, a gente luta e reclama, mas não, porque o Brasil não presta mesmo, então é assim que é bom, porque o Brasil é a casa da mãe Joana. De fato, o Brasil é a casa da mãe Joana, mas nós devemos mudar, nós devemos amar a nossa nação. Sabe onde eu vejo que não tem amor pela pátria? Porque nós só amaldiçoamos a pátria. Santa Faustina, ela rezava muito pela Polônia. E olha só a quantidade de santos que tem a Polônia nos últimos tempos. Beato João Paulo II, a própria Santa Faustina, São Maximiliano Maria Kolbe. Nosso Senhor apareceu para Santa Faustina e dizia para ela fazer penitência, fazer, aliás, uma novena que era a adoração ao Santíssimo Sacramento pela Polônia, pelo país dela. E então, em um dia dessa adoração, ela teve a visão de Nossa Senhora. E que do coração de Nossa Senhora saiu um fogo para o céu e um fogo para a Polônia, abençoando. Ou seja, meu querido, o fogo do Espírito Santo que vem do coração de Nossa Senhora não vem para o nosso país porque nós não rezamos pelo nosso país. Ah, o Brasil só tem porcaria, todo mundo só se prostitui, todo mundo só quer saber de sexo, de droga, e o PT não sai. Mas sabe por quê, meu querido? Porque a gente não tem ouvido Nossa Senhora dizer que muitas almas vão para o inferno, por quê? Porque não se fazem mais penitência, porque não se rezam nem se sacrificam por elas. Nós não nos rezamos nem nos sacrificamos pelo Brasil e queremos falar abobrinha. E queremos falar abobrinha. Olhe um alerta em relação ao Santo Padre. O Santo Padre sofrerá muito. Estarei com ele até o fim para receber seu sacrifício. Os malvados atentarão muitas vezes contra a sua vida, sem poder pôr fim aos seus dias. Nem ele, porém, nem o seu sucessor. Verão triunfo da Igreja de Deus. Agora preste atenção no que Nossa Senhora alerta. Todos os governantes civis terão o mesmo plano, que será o de abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e toda espécie de vícios. Isso é uma denúncia muito séria que a Mãe Santíssima tem feito. Aliás, se os pregadores não têm falado, Nossa Senhora está tendo que pregar, né? Olha só, todos os governantes civis, e não tem sido diferente no Brasil. No Brasil são todos comunistas, todo mundo acha Che Guevara um herói, e Che Guevara dizia que se o próprio Cristo aparecesse na frente dele, ele o esmagaria como um verme. Olha só o que ele fala de nosso Senhor Jesus Cristo. E é ensinado este homem como um herói. E os poderes civis, todos os governantes tentarão abolir o poder civil. Ninguém mais tem ordem em nada. Estão tentando destruir a ordem. A única coisa que é crime no Brasil é se você falar de homossexual ou alguma coisa do tipo, nessa ditadura gay. Mas graças a Deus a PLC 122 foi extinta. Mas olha só, querem desaparecer todo o princípio religioso. Hoje em dia nas escolas se dão camisinhas, te ensinam a fazer sexo, te ensinam até a abortar. Você compra droga na escola se você quiser. Mas você tem aula de religião? Não, você não tem. Por quê? Porque você não oprime, né? Não pode, religião não pode. Mas ensinar o teu filho de 10 anos de idade a transar, pode. Porque é isso que estão se ensinando nas escolas. Que fique muito bem claro. E que se não fossem senadores valentes lutarem contra, até o kit gay estariam nas escolas. E aliás, teve até alguns materiais pornográficos sendo entregues em escolas ensinando o gaysismo. Isso é uma vergonha.
E Nossa Senhora já está falando isso há muito tempo, desde o final do século XIX. E nós não prestamos atenção, nós não pregamos e nós abafamos isso. O materialismo e o ateísmo, olha só as escolas cheios de ateus. Porque isso tem sido pregado dentro das escolas, dentro das universidades, com mentiras. Olha só, o espiritismo, as novelas da Rede Globo, por exemplo. Como é que você quer lutar contra todo esse mal que vai vir, contra esse castigo que vai vir no Brasil, se você não tem coragem para rezar um terço, mas fica vendo as novelas espíritas da Rede Globo? Troca a novela por novena, entendeu? Troca a novela por novena, Nossa Senhora. Vai rezar, criatura de Deus. Tua família está ao inferno. O demônio tem destruído a tua família, mas por quê? Porque em vez de você buscar refúgio no coração imaculado de Nossa Senhora, você vai assistir novela onde está ensinando a destruir a tua família. E por isso que nós estamos vendo toda espécie de vícios se espalharem, né? Porque agora, como o povo queria a ideologia de gênero, que também caiu a lei, o que seria a ideologia de gênero? Ah, qualquer coisa aí, né? É hétero, né? Hoje eu gosto de homem, gosto de mulher, gosto de criança, eu gosto de animal, e por aí vai. É isso que eles estão querendo aprovar, toda espécie de vício. Toda espécie de vício. Porque muitos lutam por coisas incoerentes. Por exemplo, ninguém fala, mas tem que ser dito. Os primeiros militantes gays aí, gaysistas, são os mesmos que estão lutando também pela prática da pedofilia, como o seu Luiz Motti. Que ele dizia que gosta de garotinho mesmo. E que dizia pedofilia já. Essas coisas as pessoas abafam. As pessoas abafam, mas olha a quantidade de vícios que estão sendo espalhados. As quantidades de drogas. Quando se achava que o crack seria a pior droga que tinha, eis que surge o oxi. Meu querido, nós estamos precisando rezar mais. Evangelizar mais. Nossa Senhora prossegue. Que os que estão à frente das comunidades religiosas, isso em La Salette, que os que estão à frente das comunidades religiosas vigiem as pessoas que irão receber, porque o demônio usará de toda sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas dadas ao pecado. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Muitos padres que cometem pedofilia hoje, as pessoas acusam a igreja, mas muitos foram colocados maliciosamente lá para isso, para manchar a igreja. O comunismo no Brasil é grande, a igreja com os hereges da libertação está tenso, mas ninguém fala que há muito tempo antes, alguns anos antes do Concílio Vaticano II, foram introduzidos na igreja milhares de comunistas. Por quê? Porque com o tempo eles estariam nos mais altos postos. Então, corrompendo de cima, se corromperiam os seminários, e corrompendo os seminários, os padres estariam corrompidos, e então estaremos na bagaceira que nós estamos hoje. Não é questão do Concílio Vaticano II em si. Mas o principal problema do Concílio Vaticano II não é os documentos, mas a interpretação, o tal espírito do concílio. Realmente se cita o espírito do concílio, mas não se cita os documentos do concílio. E por quê? Por que muitos padres são hereges desse jeito, alguns? Porque ele aprendeu no seminário assim. Porque alguns anos antes, um padre uma pessoa que não acredita nem em Deus, entrou lá. Por quê? Porque é destruir a igreja. E o Satanás sabia que para destruir a igreja por fora não daria certo. Por isso ele tenta destruir por dentro. Só que Mateus 16, 18 e 19 diz: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Jesus vai voltar e a igreja do Senhor estará de pé, porque a igreja é de Jesus, não é do Papa, não é do Anderson, não é de ninguém, é de Jesus Cristo. É de Jesus Cristo. Por isso a igreja não vai acabar. Apesar dos escândalos, apesar das introduções de erros dentro da igreja, feitas por pessoas maliciosas para manchar a igreja não vai acabar, porque a igreja é de Jesus Cristo. Se a igreja fosse fundada por algum homem aí, poderia acabar, mas sendo fundada por Jesus Cristo, não acabará.
Porque Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E Nossa Senhora em Nazaré diz, não se ouvirá mais do que homicídios, não se ouvirá senão os ruídos das armas e blasfêmios. E, como Nossa Senhora aqui no Brasil disse, que o comunismo também seria um castigo para a nossa nação, tem uma frase de Nossa Senhora em Nazaré que eu acho que é perfeito para você parar de querer se meter somente na política, e sim se meter na política com santidade, mas pregar a conversão. E saber que não vai adiantar nada entrar no campo político, no campo ideológico, se não se converter. Porque Nossa Senhora diz, os pecados dos homens são a causa de todos os males que sucedem à terra. Repito, os pecados dos homens são a causa de todos os males que sucedem à terra. O comunismo é um mal que sucede à terra, ou seja, a causa foi os pecados dos homens. Convertei-vos, convertei-vos para evitar este mal aqui na terra, aqui no Brasil. Convertei-vos, convertei-vos. Não adianta nada pregar, não adianta nada lutar contra o PT, meu querido, se você no carnaval vai estar no frevo. Não adianta nada, meu querido, você lutar contra o PT, se agora no final do ano você vai estar pulando 7 um dia para Iemanjá, você vai estar bebendo todo, vai estar virando a noite com não sei quantas mulheres, não sei quantos machos na tua vida. Converta-te, converta-te, converta-te em nome de Jesus, Maria Santíssima. Por quê? Você acha que o comunismo é algo bonitinho? Depois que eu li isso que Nossa Senhora fala, e que Nossa Senhora fala em Nassalete, da perseguição à igreja, que as igrejas serão fechadas, que as igrejas serão profanadas, que os sacerdotes e religiosas serão perseguidos, que irão fazer morrer, e de morrer de morte cruel, isso se cumpriu na Espanha, na Guerra Civil Espanhola. E Nossa Senhora disse que aconteceria quase assim. E eu lembro, olha o tamanho da Espanha, e olha o tamanho do Brasil. Vai ser quase igual na Espanha se a gente não se converter. No entanto, a dimensão talvez seja maior, porque o Brasil é muito maior, o Brasil é um país de dimensões continentais. E você acha que foi como na Espanha? Foi tudo bonitinho, chegou o comunismo, todo mundo de hippie, né? Muita paz, né? Muita maconha, né? Para quem não sabe, isso aqui do paz e amor do movimento hippie significa o paz é maconha e o amor é o sexo. Comunismo na Espanha foi terrível. Vou ler um pequeno trecho que fala sobre a Guerra Civil Espanhola. A Frente Popular, formada por socialistas, anarquistas e comunistas espanhóis, começou uma violenta perseguição à Igreja Católica, com milhares de religiosos e religiosas torturados e assassinados, além da destruição de dezenas de igrejas, conventos e outros bens da Igreja. Agora eu te pergunto, meu querido, você está preparado para o martírio? Sabe por quê? No total, foram mortos, e muitos foram também torturados, 4.184 sacerdotes e seminaristas diocesanos, 2.365 frades, 283 monjas e 11 bispos, em um total de 6.843 pessoas mortas. Sabe por quê? Pelo crime de ser católico. Pelo único motivo de ser católico. E nós já estamos vivendo isso. Tem muitas pessoas que estão a ponto de perder o emprego porque usam um crucifixo. A liberdade religiosa não existe mais. Existe a lei que nós temos livre culto, mas na prática não temos mais. Estão querendo calar nossa boca, estão querendo acabar com o nosso culto. Lembro que agora, na semana passada, quando eu fui no Senado, eu levei a imagem minha de Nossa Senhora, porque sempre quando eu vou para essas coisas, eu gosto de estar com a imagem de Nossa Senhora. E eu fui barrado na entrada. Não porque não pode nada de religioso aqui dentro. Mas o engraçado, dentro tem o crucifixo. Por isso que eu me referi para a senhorita que me barrou e falei, não tirando os crucifixos lá de dentro, tá tranquilo. Ah, eu não vou entrar nessa questão. Beleza. Você é barrado porque você está com a imagem de Nossa Senhora.
Mas ai de se barrar um índio porque está entrando sem camisa. Ai de se barrar qualquer outra pessoa. Ai de se barrar um homossexual porque está investido indecorosamente. Ah, não. A pessoa perde o emprego, ela pode ser concursada, perde o emprego. Mas é porque nós somos católicos, né? O que que acontece? Você simplesmente fala, eu não concordo com a prática homossexual. Eu sou a favor da família tradicional, é homofóbico, a gente querendo te fazer preso. Aí durante a Jornada Mundial da Juventude, o que que aconteceu? As feministas e os homossexuais, o que que fizeram? Profanando as imagens de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, pelados, e um maldito infeliz daquele que temos que rezar em reparação e para que aquela pessoa, aquele infeliz se converta enfiando um crucifixo no ânus. E as mulheres no genital enfiando as imagens. Isso não é, isso é liberdade religiosa, liberdade de expressão. Colocar imagens de santos na parada gay, isso é liberdade de expressão. E nós estamos vivendo uma perseguição. E que daqui a pouco vai ser como lá na Argentina, em que jovens católicos foram atacados, pinchados, em frente a uma igreja. Isso já acontece aqui, meus queridos. Vejam um vídeo meu também chamado A Intolerância dos Militantes Homossexuais, onde eu falo sobre a agressão de militantes homossexuais feitos ao Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, em uma marcha a favor da família. Feministas em marchas vadias que tentam invadir igrejas. Aqui no Brasil estamos vivendo isso. E vai piorar cada vez mais se o comunismo se instalar aqui. Então rezemos e nos convertemos. Você quer que eu cite como algumas pessoas foram mortas? Eu cito. Religiosos foram encerrados na Praça de Touros e tiveram as orelhas cortadas, como nas touradas. Padres e monjas queimados vivos. A uma mulher culpável de ser mãe de 2 jesuítas fizeram engolir um crucifixo. Ou seja, meus queridos, ela era mãe de padre. Você, mãe de padre, fizeram engolir um crucifixo. Gasolina foi usada em profusão para queimar não só as pessoas, como também as obras de arte e as antigas bibliotecas da igreja. Um desastre cultural provocado por um ódio cego para com a fé. A casa das Salesianas de Madrid foi assaltada e incendiada, e as religiosas foram violentadas e açoitadas. Corpos de monjas da clausura foram exumados e expostos em público como escárnio. Foi assim que aconteceu a perseguição. E olha só que morte terrível essa. Um miliciano prendeu uma freira, tomou-lhe o rosário e enfiou suas contas em um dos ouvidos da freira. Em seguida, bateu-lhe na orelha com a mão aberta, até rebentar-lhe o tímpano. Ato contínuo, fez o mesmo na outra orelha e, por fim, a violou. Você está preparado para sofrer isso, meu querido? Isso aconteceu no século passado, na Revolução Comunista na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, e está para acontecer agora. Muitos estão começando já a ser perseguidos. Padres já ameaçados de morte. Leigos também. E estão querendo mudar as nossas leis, amordaçar a igreja, calar a voz da igreja. E olha só, isso se deu principalmente depois de uma aprovação do artigo 26 da Constituição, lá na Espanha, na época. Que era hostil à organização eclesiástica. Tudo que era relacionado à igreja, eles queriam destruir. Então o cardeal foi preso e expulso da Espanha. E seguiram-se 3 dias, em maio de 1931, de incêndios e saques de igrejas, tanto em Madrid como em grandes cidades espanholas. Esta violência iniciou-se com o incêndio da residência das jesuítas, na Rua da Flor, seguindo-se, só em Madrid, o saque e a queima de uma dezena de igrejas e conventos. Instituições beneficentes católicas foram saqueadas, igrejas foram profanadas, realizando-se um verdadeiro carnaval com paramentos e objetos de culto. Ou seja, isso aconteceu aqui no Brasil na Jornada Mundial da Juventude. Aconteceu em paradas gays, que eles fazem isso para provocar. Outro dia, agora mesmo, queimaram uma igreja criminosamente, segundo notícias, lá no interior de São Paulo.
Aqui no Brasil está começando esses ataques de revolta à igreja. Está acontecendo e nós não estamos fazendo nada para isso. Devemos agir e rezar. E o governo lá na Espanha, na época, não fez nada para mudar isso, para mudar o vandalismo, porque eles queriam destruir a igreja. E o citado artigo 26 da Constituição separava igreja e Estado, como muitos querem. Religião não se discute com política, não sei o quê. E todas as ordens religiosas deviam inscrever-se no Ministério da Justiça. Seriam dissolvidas as consideradas perigosas pelo Estado, ou seja, era só o que eles queriam. Se a igreja protestante de fundo de boteco agrada, continua. Se a igreja vai ser militante e vai denunciar os erros, não continua. E isso acontece, por exemplo, na Coreia do Norte, e que a igreja lá ainda é escondida, assim como na China é subterrânea. As missas são celebradas no esgoto. Porque não se pode ser católico. Se pegam, matam. Ah, Anderson não sabia disso, é claro. A mídia cala essas coisas, não falam isso. Mas o Mandela é colocado como um herói e matava milhares de pessoas, terrorista. Mas os verdadeiros heróis que morrem por nosso Senhor Jesus Cristo, a mídia cala. E foram limitadas as atividades da Igreja Católica, sendo confiscados seus bens. Nenhuma ordem poderia possuir mais bens que os necessários para a subsistência. Seriam extintas as ordens religiosas que exigissem algum voto complementar, além dos 3 considerados especial de fidelidade ao Papa. Considerados normais, eles faziam isso porque algumas faziam voto de fidelidade ao Papa. Isso eles não queriam. E é interessante dizer que alguns desses que comandavam os exércitos diziam que se tratou de padre, matava sem piedade. De forma cruel, podia matar. Podia ser padre, matava. Estava usando batina, matava. Eles tinham um ódio pela própria batina. Tanto que essa moda de não se usar batina começou nisso. A igreja manda usar a batina ou clésima, ou um hábito eclesiástico conveniente. Aqui no Brasil, quem está usando roupa de leigo está em desobediência à igreja, mas vale lembrar que, mais do que isso, está aderindo a algo satânico. Porque aonde hoje é aprovado, aceito pela igreja, que não se use batina, foi por causa desse estado de guerra. Porque se usasse, morreria. Mas tudo bem, isso aí é normal, não precisa, né? Precisa sim. Quantos e quantos morreram por causa da sua batina e muitos padres hoje morrendo para não usar a batina. Isso é terrível. E tem um relato de uma irmã, sobre uma irmã Teresa, um protetor, Valério, que a conduziu ao cemitério. No caminho encontraram um grupo de milicianos que a mandaram gritar: "Viva o comunismo! Viva Azanã!" Mas o que ela gritou foi: "Viva Cristo Rei!" E imediatamente foi morta a tiros. Hoje estão gritando por aí: "Viva a ideologia gay! Viva a ideologia de gênero! Viva o aborto! Viva o Satanás!" Mas será que nós temos a coragem de dizer: "Viva Cristo Rei! Viva Nossa Senhora! Salve Maria Imaculada!" Temos esta coragem? Nos convertemos agora, meus queridos, porque este cristianismo que vive de cristoteca, que vive de baladinha, quando chegar a hora do aperto e de morrer por Jesus Cristo, de dizer viva o comunismo, senão você morre, muitos irão dizer viva o comunismo e vão trair nosso Senhor Jesus Cristo. Não serão como os beatos, como os santos lá do México, que morreram também ao mandarem dizer viva o comunismo, diziam viva Cristo Rei. E tinha um garoto que queria morrer por Cristo Rei, ele morreu pelo Cristo Rei, porque estavam proibindo de celebrar missa. Aqui, meus queridos, nem missa se podia ter. Isso está chegando aqui no Brasil, e o que acontece? Nós estamos achando normal. Nós achamos tudo normal. E tudo isso profetizado por Nossa Senhora. E tudo isso profetizado tanto por Nossa Senhora aqui no Brasil como em La Salette.
E nós não fazemos a penitência. E um trecho aqui citado sobre a Guerra Civil Espanhola fala o seguinte, que é o que vai acontecer no Brasil inevitavelmente. De fato, Nossa Senhora tinha razão. Os castigos serão calamitosos. Diz aqui deste texto que eu peguei, deste artigo. A ordem era exterminar a igreja, como escreveu Solidariedade Obreira, em agosto de 1936. É preciso eliminar essas pessoas. A igreja deve ser arrancada da nossa terra. Olha só que terrível isso. A igreja deve ser arrancada da nossa terra, mas Nosso Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E segue o Solidariedade Obreira. Os perseguidores se organizaram em comitês, aliás, segue no artigo. Os perseguidores se organizaram em comitês revolucionários, que se encarregavam dos massacres. Eram as milícias armadas operárias, a polícia de vigilância, as patrulhas de controle, a guarda popular antifascista. Foram eles os autores materiais dos massacres, mas as ordens, bem como as armas, vinham dos mais altos níveis políticos. Alguns presidentes ou membros desses comitês declararam ter recebido ordens deste tipo. Se são sacerdotes, nada de piedade, devem ser mortos imediatamente. É preciso matar todos os padres. Não há alternativa. Temos ordens de matar todos os que usam batina. Um comitê local consultou um organismo central sobre um sacerdote estimado pela sua santidade e generosidade para com os pobres. A resposta foi: já demos ordens para matar todos, principalmente os que são considerados melhores e mais santos. Isso é terrível. Quem é que estão perseguindo? Estão perseguindo o padre Beto, lá o herege que foi excomungado? Não. É o padre Paulo Ricardo, é o padre Rodrigo Maria, é o padre Roberto Lettieri. Porque são os que estão sendo mais estimados por pregar a verdade, por denunciar, por amor aos pobres. Estão perseguindo, estão querendo matar. E o pior de tudo é que quando não matam os padres fisicamente, estão matando na guerra cultural com a teologia da libertação dentro da igreja, fazendo do padre aquilo que ele não é. O Papa Francisco ele dizia que a igreja não é uma ONG piedosa, que devemos confessar Cristo crucificado. Eles estão transformando os padres em ideólogos da libertação, em revolucionários. Porque nós não lutamos mais contra o comunismo que luta contra a igreja, temos que lutar primeiro contra esse comunismo que está dentro da própria igreja. Mas nisso eu queria encerrar este vídeo, esta pregação. Por quê? Porque nós leigos também temos que tomar consciência que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo e nós também iremos sofrer essas consequências. Vários leigos morreram pelo crime de ser católico. Alguns foram mortos porque portavam a medalha de Nossa Senhora ou um crucifixo. Como dito, uma senhora foi morta porque ela cometeu o crime de ser mãe de 2 padres jesuítas. Será que nós estaremos prontos para isso, para essa pressão, para a perseguição que está por vir? Um sacerdote que eu conheço, ele dizia que nós não estamos preparados para o martírio, porque nós não fazemos penitência. Os mártires, eles faziam penitência. Então façamos penitência agora, para que Deus nos livre deste castigo que virá, que é por causa dos nossos pecados. Rezemos em reparação, para que não venham esses castigos. E se vier, que Deus nos dê a graça de morrer sem o trair, de derramar o nosso sangue, se for preciso, pela causa de Cristo. Pela causa de Cristo. A jovem que viu Nossa Senhora, que depois se tornou freira, em uma entrevista pouco tempo antes, algum tempo atrás, ela faleceu há poucos dias. Aliás, profética a morte dela, porque ela morreu no dia 13 de outubro. Aliás, no dia 7. Ela morreu no dia de Nossa Senhora do Rosário. Isso é profético. E ela, em uma entrevista para os jovens, ela dizia: Nossa Senhora quer que
lutem, falando que Nossa Senhora quer que os jovens lutem. Nossa Senhora quer que os jovens sejam corajosos para vencer, amar o próximo como a si mesmo. Diversas vezes ela me arrancou das mãos dos inimigos. Estou esperando a vez que ela me leve para o céu. Estou esperando este momento que eu veja o céu aberto. Ela viu este momento. Ela viu. E, no entanto, nós somos jovens, nós devemos lutar, e nós lutaremos com um rosário na mão, joelho no chão, jejum em oração, e mete rosário, fuzila o cão com rosário, afasta o comunismo com rosário. E a única coisa que eu queria deixar um detalhe, lembram-se, Nossa Senhora disse que o comunismo não chegaria naquele ano, naquele tempo, em 1936, porque o povo tinha melhorado e feito penitência, mas que viria depois se o povo não se convertesse. Coincidência ou não, sabe quem nasceu no mesmo estado, em Recife, ali perto? Um senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não acho que isso é uma mera coincidência. Próximo a Recife, Nossa Senhora aparece e nos alerta contra o comunismo. E alguns anos depois nasce o Lula. E o que acontece? O Lula é cofundador do PT e é o principal articulador do Foro de São Paulo, um dos homens mais perigosos que está implantando o comunismo no Brasil. Abre o olho. Depois não diga que eu não avisei. Eu não posso me calar. E aliás, em falando em não me calar, quero encerrar com uma frase de Santa Catarina de Sena. Uma frase que tem mexido comigo. Uma frase que tem mostrado que devemos ser profetas. Santa Catarina de Sena, em uma carta que ela escreveu para um cardeal, ela diz assim: ai de mim, calar jamais, gritai em 100.000 línguas. Vejo que por ter alguém calado, o mundo se arruinou e a Santa Igreja encontra-se pálida, sem cor, sem sangue nas veias. Assim diz Santa Catarina de Sena. Tenhamos coragem e sejamos escravos de nosso Senhor Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora. Espalhemos a devoção à Virgem Maria, adoremos o Santíssimo Sacramento, nos agarremos a essas duas colunas, do Santíssimo Rosário e do Santíssimo Sacramento. Por isso que eu coloquei o Rosário aqui, rezemos o Rosário, como tem a campanha agora que estão fazendo na internet, o Rosário salvará o Brasil. Eu creio nisso. Denunciemos, rezemos, denunciemos, rezemos, sejamos profetas, sejamos ousados. E lembre-se sempre, lute no campo da política, no campo cultural, mas lute no campo da conversão. Converta-te, 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 converta-te. Muitas almas vão para o inferno porque não tem ninguém que reze e se sacrifique por elas. Não foi porque não tinha plano pastoral ou coisas do tipo, é porque não tinha quem rezasse e quem se sacrificasse. E São João Bosco ele dizia algo mais ou menos no sentido de que, como aumentar os meios de perversão, não se basta mais se reunir para rezar, devemos agir. Então, hajamos. Hajamos, lutemos no campo cultural, mas com santidade. Lutemos na política, lutemos em todos os meios, mas rezemos, rezemos e rezemos. Que poucos preguem, mas que todos rezem e se convertam. Efésios 5:11. Não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Nos convertamos, não tenhamos nenhuma cumplicidade com as trevas. E denunciemos. E rezemos. Santa Faustina salvou muitas almas na oração, Santa Teresa igualmente. Salvemos almas também na oração. Vamos, avante, povo de Deus. Avante, soldados da Imaculada, escravos e escravas de Nossa Senhora. Vamos lutar pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria e rezemos todos os dias. Jesus, que caia a maçonaria e triunfe o Imaculado Coração de Maria. Jesus, que caia o comunismo e triunfe o Imaculado Coração de Maria. Que triunfe a tua mãe, que venha o reino de Jesus Cristo pelo reino da Virgem Maria. Salve Maria Imaculada.